Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Laura Araújo, licenciado em Letras Vernáculas pela Universidade Católica de Salvador, em História também pela Universidade Católica, especialista em Educação, Gênero e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Bahia e escritor, autor do livro ABCD das Escolas, Automutilação, Bullying, Conectividade e Depressão, certo? Nós estamos aqui ao longo dos vídeos falando sobre diversos temas dentro dessas áreas que me são comuns, certo? Gêneros textuais, a área de história, enfim. Nesse vídeo hoje eu quero anunciar para vocês a inauguração de um quadro aqui no nosso canal. Que quadro é esse? É um quadro que particularmente me agrada muito porque é algo que me acompanha desde a época da faculdade, que é o Letras da Bahia. O que é esse quadro, Letras da Bahia? Nós vamos aqui separar alguns vídeos desse momento para poder apresentar a você os escritores baianos, as escritoras baianas, aqueles consagrados e conhecidos do grande público porque são lidos e estudados no colégio e, obviamente, sabatinados também no exame do ensino médio, e aqueles autores também que não são de conhecimento geral, mas que nós vamos estar apresentando para vocês porque vale muito a pena poder lê-los, tá? Explicando um pouquinho do Letras da Bahia, na época de faculdade eu cheguei a ser coordenador geral do centro acadêmico e nós criávamos muitas semanas acadêmicas, eventos, para poder justamente proporcionar aos estudantes, universitários naquele período, a chance de ir para além do que era ensinado em sala de aula ou daquela aula diária, que nós tínhamos. E um dos eventos que nós criamos nesse período foi o chamado Letras da Bahia. Na época, nós demos o seguinte nome: Letras da Bahia, de Gregório a Jorge, do odiado ao amado, Então passeamos ali pela literatura baiana, desde Gregório de Matos, considerado boca do inferno, até Jorge Amado, que já traz no seu próprio nome essa coisa de ser ele o próprio amado, certo? E hoje, eu estou trazendo aqui para vocês no canal essa proposta, certo? Essa proposta de trabalharmos um pouco mais de contato com essa literatura da Bahia, certo? É um quadro que vale a pena. Você que ainda não ativou o sininho, ativa, deixa o seu like, compartilha com a galera para que todo mundo possa ter conhecimento desse nosso trabalho. E aí, eu não poderia começar de outra maneira que não com o Jorge Amado, certo? Jorge Amado, ele é sem dúvidas hoje, antes, hoje, amanhã, o maior nome da literatura daqui da Bahia, certo? O Jorge Amado, ele nasce em um distrito que hoje é incorporado, um distrito de Ferradas, que hoje é incorporado à cidade de Itabuna, tá? Com 1 ano de idade, a família migra para Salvador devido a uma peste que se chega àquela comunidade. Aqui, Jorge Amado faz os seus estudos, tá? Estudou no centro de Salvador, Colégio Ipiranga, e passou por outros espaços. Fundou a Academia dos Rebeldes, um grupo justamente voltado a criar uma nova cultura literária, artística, poética dentro da cidade de Salvador. E com apenas 18 anos de idade, em 1931, Jorge Amado estreia com seu primeiro livro, O País do Carnaval, certo? Daí então, Jorge Amado deslancha e até o término da sua vida são diversas produções literárias, diversos personagens típicos, personagens emblemáticos, personagens que cativam o leitor e que, para quem anda aqui na Bahia, para quem anda em Salvador, são personagens também de fácil identificação, porque nos mais diversos lugares você encontra um pouco desses personagens de Jorge Amado, certo? O Jorge, ele foi traduzido para 49 idiomas, certo? É um dos escritores que mais vendeu, que mais foi traduzido ao longo da sua vida. Ele está enquadrado no estudo de literatura dentro do âmbito escolar, na geração de 30, chamada geração regionalista, que é a segunda geração modernista, tá? Que vai de 30 até 45. Essa geração que traz nomes como Graciliano Ramos, de Alagoas, como Raquel de Queiroz, do Ceará, José Lins do Rego, da Paraíba, e também temos aí um espaço para o chamado Ciclo do Sul, o regionalismo da região sul, com Dionélio Machado e Érico Veríssimo, tá? E o Jorge
é o nome de maior representação do estado da Bahia dentro dessa geração, dentro desse contexto, né? Como nós dissemos, ele estreia em 1931 com o livro O País do Carnaval. A crítica, né, alguns estudiosos de literatura, considera que o Jorge não era o regionalista, né, de que ele está ali sendo lido nesse período por ter um livro que estreou nesse contexto. Mas o Jorge, ele é sim regional, ele traz sim a identidade da Bahia, e não só por uma coincidência de data, mas sim por uma presença dentro desse momento importante que era a constituição de uma literatura regional. Perceba que antes todas as narrativas, todas as histórias, elas giravam em torno do Rio de Janeiro. Você pega os livros românticos, os livros realistas, sempre estão ambientados ali no Rio de Janeiro. A obra de Machado de Assis, por exemplo, toda ambientada no Rio, seja no Morro, seja no centro, mas são obras voltadas para lá, nos subúrbios do Rio, na obra do Lima Barreto, por exemplo, mas o resto do Brasil não se via na literatura. Com a Semana de Arte Moderna de 1922, abriu-se um leque de uma nova ideia, de uma nova possibilidade de criação literária, só que aí concentrou-se também por São Paulo, né? Porque a Semana de Arte Moderna acontece em São Paulo, o movimento foi liderado pelos Andrades, Mário e Oswald, e São Paulo passa a ser esse foco. E o resto do Brasil ainda estava fora dessa discussão. Então, o que é que acontece? Certo? Houve, com a segunda geração, a abertura de um espaço para as produções chamadas regionais, tanto do Nordeste como também do Sul. E foi isso, então, que aconteceu com o surgimento desses nomes que eu citei para vocês, tá? O Jorge Amado, é interessante a gente destacar, ele era um homem politicamente engajado, certo? Ele foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, o verdadeiro Partido Comunista, certo? Não confundir com o PCdoB, não é esse, tá? É o PCB, fundado por Luiz Carlos Prestes, tá? Que criou ali a coluna Prestes, certo? E o Jorge, ele era afiliado ao partido e foi eleito deputado federal constituinte pelo estado de São Paulo, certo? Como membro do PCB. Aliás, naquele ano, o PCB elegeu uma grande bancada, certo? Um senador da República e pelo menos 16 deputados federais, dentre eles Jorge Amado, tá? Inclusive do Jorge, a lei da autoria do Jorge, a lei de liberdade de culto religioso, né, que ainda hoje está em vigor. Só que, com a era Vargas e a cassação do Partido Comunista, Jorge Amado perdeu o mandato. Ele, os demais colegas da Câmara e o senador do partido, né? Então ficaram sem condições de seguir com o mandato que lhes fora conferido, tá? Mas aí então, nesse instante, né, nós aí temos um detalhe interessante para a obra do Jorge Amado, que é a sua primeira fase. A primeira fase da obra do Jorge Amado é a chamada fase de militância de esquerda, tá? Os livros desse período em que Jorge está no partido, antes de Jorge entrar no partido como deputado e depois da cassação do mandato, o Jorge tem aí uma produção rica, literariamente falando, de obras de caráter de esquerda. Porque o que é que os autores comunistas faziam nesse período? O Graciliano, a Raquel, né? Primeiramente a Raquel, ela era mais ligada, a Raquel de Queiroz era mais ligada à questão de esquerda. O Graciliano, ele se chega depois ao partido. Mas esses autores, eles usavam de suas literaturas, de suas produções literárias para justamente apresentarem os ideais comunistas. Então, eram obras consideradas de educação, de militância de esquerda mesmo, tá? E a primeira fase do Jorge Amado são de obras que trabalham a questão da injustiça social, que fazem a denúncia, que dão voz que dá voz e vez àqueles que estão excluídos e à margem do processo democrático do nosso país e de direitos mesmo, né, de direitos humanos, como o direito humano de ter uma moradia, o direito humano de ter acesso a uma educação de qualidade e etc. Então, o primeiro período do Jorge vai ser esse, tá? Das obras de esquerda, tá? O segundo momento, de 50 até o término da vida do Jorge, já vai ser considerada as obras de costumes, né? As crônicas de costumes, tá? Então, no primeiro momento eu tenho um Jorge de esquerda, com obras de esquerda, que eu posso citar um exemplo, Capitães da Areia,
tá? Um clássico da nossa literatura, e Capitães mostra justamente a infância roubada, tá? Não é só um livro para poder falar sobre adolescentes em situação de conflito com a lei, certo? Não é só para poder mostrar como a criminalidade aliciava e era liderada por jovens ainda em formação de suas idades. Capitães da Areia é também para poder mostrar como esses jovens têm os seus acessos negados, como esses jovens são violentados no sentido de direitos, como esses jovens têm a sua infância roubada, a sua dignidade roubada, e esse foi o trabalho que o Jorge Amado construiu com essa obra e diversas outras dentro desse período que nós estamos falando da primeira fase de Jorge Amado, que é a fase de militância de esquerda. A segunda fase, que é chamada Crônica de Costumes, o Jorge Amado ele já está afastado da ideologia política, ele sai do Partido Comunista por divergência também com a linha de atuação do partido depois da cassação dos mandatos, então ele fica meio que desgostoso com aquele clima ideológico e ele se afasta do partido. Mas continua na sua produção literária, dedicando-se cada vez mais à literatura, e então ele começa a produzir, de 50 para frente, como nós falamos, as chamadas Crônicas de Costumes, que são as obras que falam do dia a dia da realidade da Bahia, que falam sobre as pessoas, os seus hábitos, os seus costumes, o seu contato com a religiosidade, tá? É desse período aí que você vai ter Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, que você terá também Tieta do Agreste, que você terá diversas obras, certo? Para poder apresentar esse caráter mesmo próprio, vamos assim dizer, da identidade baiana, né? As características da Bahia, a religiosidade que é herança, contribuição do povo africano e que ainda hoje perdura com um certo olhar analítico, né? Das demais ciências, como a sociologia, a história e também a literatura em si, sempre está mergulhada nesse universo. Então, esse aí é o momento do Jorge mais voltado a essa realidade local nossa, né? Então, para o vídeo de hoje, sobre a apresentação do nosso quadro Letras da Bahia, apresentando a vocês aquele que já é apresentado, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, pode não ter tido contato com muitas obras, mas é de conhecimento público a figura do Jorge Amado. Nós iniciamos o quadro Letras da Bahia apresentando sobre ele, né? Então, fiquem atentos, Jorge Amado sempre é recorrente nas avaliações, é importante vocês entenderem essa presença regionalística, essa coisa mística da Bahia, essa relação das pessoas comuns, né? Você vai encontrar no livro de Jorge a Baiana de Acarajé, o Pescador, né? Comumente você encontra isso em suas obras, Tenda dos Milagres e diversas outras. Os elementos religiosos, como nós falamos, né? Jubiabá, a própria Tenda dos Milagres, São Jorge dos Ilhéus, a questão do cacau, né? Que é importante destacar a política econômica que sustentou a Bahia durante muitos anos, certo? Então, todos esses elementos você encontrará dentro dessa obra do Jorge Amado. Eu espero poder ter ajudado você. Ativa o sininho e chama a galera para poder acompanhar o nosso trabalho. Obrigado.